Pessoal, nessa nossa terceira aula de reforço, nós vamos então implementar o nosso primeiro programa. Vamos fazer um programa bem simples, de certa forma, para que a gente consiga começar a entender a sequência de operações e consiga já entender a dinâmica de como testar os nossos programas. O que nós temos que fazer nessa aula de reforço 03? Implemente um programa para imprimir na tela do console o seu nome e um valor numérico qualquer que vai ser atribuído, então, como nós fizemos na nossa última aula. Então, a primeira coisa a se fazer, pessoal, quando a gente começa a iniciar a nossa programação, quando a gente começa a fazer esses programas procedurais, como nós estamos fazendo aqui em Fundamentos de Algoritmos, a primeira tarefa a se fazer é declarar as variáveis, certo? O que nós conseguimos? Com isso, nós conseguimos organização do nosso código. Então, você sempre deve levar em consideração que um código bem organizado, um código bem escrito, ele, além de possibilitar o entendimento fácil por quem eventualmente está executando esse código, por quem eventualmente vai dar manutenção nesse código, cria uma sequência lógica de operações na cabeça de vocês. Vocês conseguirão resolver vários problemas cotidianos da área de programação, utilizando então essa sequência lógica, esse sequenciamento que deve estar disponibilizado, que deve ser, digamos, aprendido pela operação mental de vocês. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte: a gente vai declarar uma variável chamada nome, onde nós vamos declarar essa variável como uma cadeia de caracteres, nesse caso se configurando como uma string. Observem, reservei um espaço de memória, nomeei esse espaço de memória com nome e atribuí a esse espaço de memória a variável ou digamos, o valor de uma cadeia de caracteres que eu batizei de Celso. Vou colocar aqui um número qualquer, vou colocar aqui let número. Observem que nós temos o nome da variável de acordo com aquilo que ela desenrola dentro do nosso programa. Então, nós temos a declaração das nossas variáveis e a atribuição dos valores estabelecidas dentro desse contexto. O que nós temos que fazer agora? Nós temos que, então, escrever, imprimir na tela do console, ou seja, apresentar esses dados. Eu vou colocar aqui, imprimir na tela do console, essas informações, que são informações do nome e número. Eu vou colocar aqui nome e número. Como a gente faz para imprimir na tela do console? Existe um comando, existe uma linha de código. Nós utilizaremos ao longo do nosso curso, que se chama console. Observem aqui, console.log. O que o console.log vai fazer para a gente exatamente? O console.log ele vai imprimir no nosso terminal, na nossa tela do nosso console, as informações que forem colocadas dentro desta expressão que está contida entre dois parênteses e que está contida entre essas aspas duplas. Então, o que nós vamos fazer aqui? Vamos colocar dentro do console.log um pequeno texto entre as nossas duas aspas. Então, vou colocar aqui o seu nome e vou concatenar uma informação relativa às nossas variáveis. Então, nesse caso, eu vou concatenar com a palavra nome, vou concatenar com mais um trecho de código e, vou colocar aqui, e o número digitado dois pontos, concatena com o valor numérico atribuído à variável chamada número. Certo? Então, o que está acontecendo aqui dentro? O console.log admite que seja colocado internamente esses parâmetros que são passados para dentro dessa função, duas possibilidades ou dois formatos de impressão na tela. O primeiro deles são textos, que a gente vai indicar através dessas aspas duplas. Observe que dentro do nosso console.log eu não estou trabalhando com variáveis. Quando eu faço esse tipo de coisa aqui, eu escrevo com textos, e aí eu concateno com o sinal de mais. O que significa concatenar? Significa fazer o ajuntamento de duas informações dentro da mesma linha. Vamos colocar isso dessa forma, pelo menos por enquanto. Então, quando o console.log for executado, o que ele vai fazer? Ele vai escrever na tela o seu nome vai acessar esta variável, vai acessar esse campo de memória chamado nome, vai pegar a informação que está dentro desta caixinha de memória, dentro desse campo de memória,
vai pegar essa informação e vai trazer para esta posição da frase. Imediatamente depois ele vai concatenar com este outro trecho de texto, que eu digitei aqui, que o número digitado é. Quando o console.log enxergar esta variável, chamada número, ele vai automaticamente acessar esta variável, vai pegar o valor numérico atribuído a esta variável e vai trazer ela para essa posição. Para a gente executar esse código, pessoal, já que nós temos aí o nosso Code Runner instalado, nós precisamos então somente clicar aqui sobre este triângulo, né, que aponta para a nossa direita, e quando nós clicarmos aqui em cima, ele já vai fazer então a execução do nosso programa no terminal. Console.log faz a impressão na tela do console. O console é esta coisa que nós temos aqui embaixo, né, esse campo aqui onde textos são digitados. E o que vai acontecer? O nosso programa simplesmente vai escrever uma linha, vai imprimir na tela do console o que? O seu nome é Celso e o número digitado é igual a 10. Certo? Então, dessa forma, nós temos já a primeira implementação do nosso programa, o primeiro programa implementado, utilizando então o nosso VS Code.